Irmãos, antes de nós começarmos, a primeira pergunta é: você enviou a sua dúvida? Nossa, Não, eu esqueci. eu tive tantas dúvidas. Meu celular não parou de o tempo todo. Sabe? A Cláudia mandou 35 perguntas que eu tô até agora sem conseguir responder. Não sei por que o alvo é só eu. Eu que abri o leque, né? Né? Você deu legalidade, irmão. Irmã. Bem, Desculpa, mano. Quantas dúvidas, Cláudia? quantas dúvidas? 35. Em um dia. Amém. Pensa. Vocês não mandaram as dúvidas. É porque o pessoal não ficou Senão tá todo mundo sem dúvida. Sem dúvida. Ah, então vamos. Posso começar? Não, porque eu esqueci. Aí, estamos sem dúvidas, né? Então, Glória a Deus. então, se a gente fizer umas perguntas aqui. Então a gente vai fazer umas Claro. perguntas e eu espero que as respostas sejam a contento. Eu Falei que eu sei tudo. Que não temos dúvidas. Ah, Se nós você não tem temos dúvida. Esqueceu nós das temos dúvidas, né? conhecimento. Esqueceu das dúvidas, legal. Amém? prova. Uhul. Vamos lá. O irmão Clécio vai iniciar com a primeira pergunta. Assiste. É direcionada. Direcionada, né, meu amigo? Eu sou um novo convertido. Acabei de chegar na igreja. Ai, meu Deus do céu. Aí, Aí eu quero saber, é pecado ter tatuagem no corpo? no caso... Eu tô querendo fazer uma tatuagem. Ele já veio do mundo com tatuagem? Não. Falando comigo. O corpo dele tá zero O corpo bala. dele tá zero bala. Só que aí, ele chegou no culto, aceitou a Cristo Aí ele e viu ele assim, quer fazer uma homenagem para Cristo, como forma de honrar o Cristo. nome do Ele Senhor. quer colocar bem aqui. Jesus Cristo. Ele quer colocar bem aqui no braço. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então- Aí aqui no outro, ninguém vem ao Pai senão por ele. Leão nas costas, né? Grandão. Leão da tribo de Judá nas costas. E aí? Aí você foi designado para discipular aquele irmão. Pertenço ao Senhor. E aquele Verso irmão 6. chega com você, meu líder, eu posso fazer essa tatuagem? Aí vai dizer, meu filho... Primeiro ponto, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que zelar pelo templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? Sim. Boa. E esse é um costume dos egípcios. Eles eram pagãos, eles não eram convertidos. Então isso não agrada ao Espírito Santo de Deus, por você ser o templo, né, do Espírito Santo de Deus. Mas meu líder, existe na Bíblia um versículo dizendo é pecado? Existe. De uma certa forma, sim, mas eu vou perguntar para você. Não, sou novo convertido, eu não sei nada. Pois é, eu vou perguntar para você, se você é novo convertido. Mas isso, você acha que isso vai agradar o coração de Deus? Tu acha que isso vai trazer santidade para você? Eu estou sentindo que vou ser feliz fazendo essa tatuagem no meu braço, meu líder. Mas vai te aproximar de Deus? Acho que sim, porque Essa toda é vez a que eu minha. olhar pro meu braço, eu vou olhar. Jesus é o caminho, a verdade e a Esse vida. menino tá enrolado. Como é que é, menino? Tu vai fazer eu te dou uma mãozada no meio da tua boca. E aí, meu líder? E Eu agora? acho que eu vou aderir a ideia da pastora. Falar assim como novo convertido, né? Amém, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto. Vamos lá. Mas é sério isso aí mesmo. É. É sério, viu? Então, o A primeiro primeiro ponto ponto é é sobre tatuagem. tatuagem é pecado? Tem que anotar aqui? Se quiser anotar, pode anotar. Se você tiver anotar. memória A primeira da Cláudia fotográfica, foi? Cadê uma folha? Me dá uma folha dessa. Cláudia, Quem foi a que sua folha? primeira pergunta. Né? tatuagem. Eu não dou nada não, imagina a 35ª. Né? Pode pecar ou Tatuagem é fazer pecado. Não, tatuagem. tatuagem é pecado. Vamos lá. Tá? Deixa eu pegar essa não. Meu Deus. Pronto, vamos lá. Primeiramente, Ah, lá no Antigo Testamento diz a muitas respeito. pessoas. Anota, filha, tem muito. Já, é tudo que tá dando Não, aula? obrigada. Ai, Pai eterno, olha. Ei, 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 ei. Quem é Clécio? Lá no Antigo Testamento fala bem assim. Em Levítico, alguém pode abrir Levítico 18 ou 19, Levítico 19 e 28. Já conheço esse negócio errado por esses anos. Não fareis lacerações, não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos. Pronto, Só até aí. só até aí. Vamos lá. O que ele está dizendo? Nós não devemos fazer marcas no nosso corpo, só que... 28. Mas a próxima parte completa. Vai. Levítico o quê? Clécio, desculpa. Nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Vamos lá.
Quando a gente lê isso aí, 19 e 28. A primeira impressão que a gente tem é, não, isso é pecado, não pode fazer. Mas nós, como pessoas instruídas, sábias e inteligentes que somos, devemos fazer uma análise de quê? Do contexto histórico. O que esse versículo está falando aí? Esse versículo está falando da época, como o Assis acabou de falar. Lá naquela época, o costume era, quando a pessoa morria, eram feitas marcas no corpo em homenagem. Ah, morreu uma autoridade importante. Vamos fazer alguma coisa. Aí você vai dizer, então eu posso. Por quê? Lá em Apocalipse 19 e 16, alguém pode abrir? Tem uma passagem muito interessante que as pessoas que defendem a tatuagem usam com unhas e dentes. Apocalipse o quê? 19 e 16. Pode agilizar aqui? Sim? No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ponto. No manto sobre sua coxa, ou seja, está escrito lá. Irmão, é uma tatuagem. Então, lá no livro de Apocalipse está dizendo que a gente pode fazer uma tatuagem. Que tatuagem é lícito. Interessante que eu fui fazer uma... Vou falar bonito agora. Eu fui fazer uma exegese desse versículo para entendê-lo mais profundamente. Fazer o quê? Uma exegese. Mas ele quer dizer que ele foi estudar, né? Falar bonito aqui. Aí, Gente, respeite o professor. lendo estudos e artigos de 3 pessoas, Jorge Leide, Henry Elford e o brasileiro chamado Carlos Augusto Vailate, eu achei muito interessante o que eles disseram, por quê? Sob a ótica linguística, teológica e cultural, eles chegaram ao consenso que esse versículo, para ser traduzido de maneira mais fidedigna, seria assim: no seu manto, isto é, na parte que cobre a sua coxa. Não era na coxa. Não era na coxa. Era na roupagem, Quando você né? vai... o Vailate, ele faz um estudo cultural e ele mostra que nessa época eram comuns os soldados fazerem inscrições na parte do manto que cobria a coxa e não na coxa. Eles faziam marcas lá que diziam a que tribo eles pertenciam, de que exército, qual era a sua posição, enfim. Sempre tinha alguma coisa na parte que cobria a coxa e não na parte na coxa, No couro em no si, couro. né? Mas aí a pessoa pode dizer, não, mas isso não está claro. Beleza, vamos lá. Na minha versão tá no manto, né? sobre a sua coxa. Ou No seja, meu também no tá. manto. E no Pois é. manto. Tudo depende Da tradução. Mas no hebraico, no aramaico, que tinha eram primos que Tá todo mundo que faz, olha, gente. o problema é a tradução da língua portuguesa. São os padrões. Ei, Calma, vamos prestar atenção Beleza. na aula do Clécio. Se vocês tiverem suas dúvidas, vocês anotem para não interromper a aula, amém, igreja? Isso só no caso dos pagãos, só Sim. no caso, né? Sim. Tchau, amor. Deus abençoe. Tchau, mano. Tchau, reverendo. Aí vamos lá. Aí você pode dizer, não, irmão, mas isso aqui não está muito claro. Pode ser que seja na coxa, pode ser que seja permitido. A Bíblia é uma maravilha. Mateus 18:7. Alguém pode, por gentileza, ler o que está escrito em Mateus 18:7? Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Lê de novo só a última parte. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Pronto, vamos lá. Eu sou um novo convertido. Acabei de chegar na igreja. Ai, meu Deus, você não sabe? Eu estou olhando para os líderes e para os pastores. As pessoas que são cristãs há mais tempo são o que nós sempre dizemos? São a Bíblia que eles leem. Então, você tem que olhar para Jesus. Não adianta. A pessoa que é novo convertida, ela quer o quê? Ela quer ter alguém para pegar. Ela quer ter alguém para dizer, olha, meu líder é bacana. Olha, meu líder conhece muito a Bíblia. Essa questão de olhar para Cristo é todo um processo. Não é uma coisa que cheguei, olhei para Cristo. Se fosse assim, seria muito bom, mas não é. Beleza.
O novo convertido chegou. Ele viu que o líder dele não tem nada de tatuagem. E ele tem aquilo com ele. Acho que é madura aqui. E do nada o líder chega com uma Uma águia aberta nas costas. pronto, vai voar. Arcanjo. Que é isso, meu líder? Não, eu estou homenageando, fazendo uma homenagem a Cristo. Aquilo que o Assis falou no início é bem coerente. De que forma aquilo ali vai engrandecer o nome de Deus? Nenhum. De que forma as pessoas perdidas vão olhar para aquela tatuagem e dizer: meu Deus, eu vi uma tatuagem na costa do meu líder, eu quero me converter. Não existe. A maioria das tatuagens são feitas por vaidade. E a Bíblia condena a vaidade. Não vê, eu vou fazer. Não, é vaidade. Eu vou fazer aqui porque eu vou ficar mais bonito. Vaidade. Eu vou fazer aqui no. Esse osso aqui? No cóccix. Eu vou fazer aqui no cóccix porque é vaidade. Uma tribal. Aí eu vou fazer uma tribal aqui, uma coleira, não sei o que. É vaidade. dragão. Para você mostrar o seu corpo. É vaidade. Para se exibir. E aí quando você vai nisso de se exibir, é errado. Abrindo um parêntese aqui, obrigado por ter me lembrado. Esse mesmo raciocínio se aplica à bebida. É pecado beber? Tudo não. É pecado. Léo. É pecado beber? Não. O que é pecado? Você exceder. Pecado é você se embriagar. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém. Vamos lá de novo para o novo convertido. O novo convertido chega na igreja. Ele tem problema com bebida. Aí ele passa. Não vou dizer, ele está lá no processo. Ai meu Deus, é difícil, mas eu quero. Eu preciso de ti, meu Deus, transforma a minha vida. Aí o pastor vem um dia e chama: meu filho, vamos almoçar lá em casa. Ele vai todo animado. Vou na casa do meu pastor. Vou lá na casa do meu pastor. Aí ele chega na casa do pastor. Tem lá um galhoto. Um rosé que é o meu Conheço preferido. muito. Espumante. Tem um espumante. Tem lá uma pinga qualquer. Tem um prosecco. Tem uma pinga. Tem uma pinga. Aí o irmão olha para aquilo. Se escandaliza. E aí o pastor ainda diz, Licorzinho, o pastor ainda diz assim: meu filho, é o seguinte, antes do almoço vamos tomar uma tacinha De licor. de licor. Nem ter. Aí ele tá errado. Se a gente olhar pela ótica do não se embriaguez, ele não tá errado. Mas se a gente olhar pela ótica do ai daquele pelo qual vem o escândalo, ele está totalmente errado. Totalmente errado. Por quê? Como é que a obra do Espírito Santo vai acontecer na vida daquele novo convertido? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Pode falar, Cícero. É igual quando a gente congregava numa igreja lá em Taquatiara, tinha um irmão que ele estava meio não convertido, tudo, né? Tinha deixado álcool. Então ele realmente passou um tempão, foi pro encontro com Deus, ele libertou mesmo. Só que um belo dia, aí o pastor disse: fulano, você vai participar da Santa Ceia. Porque passou pelo processo, né? Casou, tá? E só que na Santa Ceia era o vinho. Ele falou coisa. Quando ele olhou na taça, pastor, não você é. Ele chorou. Você não você é porque eu Já fui liberto. já fui liberto dessa situação, pastor. Eu não vou ser. Não, disse, não. Ele não quis justamente por causa do álcool. Do álcool. Já se conhecia então. Pois é, ele É aquela coisa. Vocês estão me entendendo? Ele Sim, chorou. sim. Aí o pastor teve que fazer aquele. Comprar o Suco de uva integral. suco de uva integral, exatamente. Porque lá ele fez nesse dia, mas só que era era um tantinhozinho assim, ó. Sim. E ele não quis. Mas é aquela coisa. Entendeu? Para a pessoa que tem problema, só o cheiro. Só o cheiro ela já fica. Então, Aí você imagina. É. O novo convertido chega na casa do pastor, vê a situação dessa, a obra do Espírito Santo que estava indo vai toda por terra. Então, gente, voltando agora para tatuagem. Se você chegar comigo e perguntar: Clécio, para você tatuagem é pecado? Eu vou olhar: Por quê? De que forma?
vai me dizer que você vai colocar Jesus é o caminho, a verdade e a vida e vai sair evangelizando bem assim com o teu braço? Não. E as pessoas vão dizer, meu Deus, o braço daquele irmão tá escrito ungido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso me converter, eu vou aceitar aqui. Eu preciso Nunca. daquele braço também. Eu preciso daquele braço. Nunca. É mais fácil uma pessoa se converter vendo que você está resistindo a fazer a tatuagem do que ela se converter vendo que você está com o braço cheio de marcas. Agora, se você já vem com isso do mundo, aí beleza. Mas agora você chega na ignorância, né? Isso. Mas agora você chega na igreja e diz, não, puxa, Jesus, né? Filipenses 4:13. Aí o irmão vai pro banho, levanta a camisa e tá lá. O peito dele parece um outdoor. Tudo posso naquele que me Tudo fortalece. posso naquele que me fortalece. Aí tu olha pra quê? Sinceramente, você vai sentir paz vendo isso? Não, eu vou dizer que ridículo, Tem muitos mano. pregadores aí com tatuagem, né? Por exemplo, no púlpito e... Não, sim. Eu tento crer que isso aí foi antes da Sim, conversão. sim. Por exemplo, o Rodolfo Abrantes, cheio de tatuagem, mas foi antes. Tem muitos e muitos pastores que tem um monte de tatuagem, mas foram feitas, como o Assis falou, no tempo da ignorância. Irmão da Cláudia já se fala. A cantora Isadora Pompeu, ela fez uma tatuagem depois de convertida. Ela fez porque essa parte que eu digo que é muito interessante do nosso ministério. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, conheceis a verdade e ela vos libertará. Quando cada um do ministério ele fizer algo diferenciado, a gente já sabe que você não tem o Espírito Santo. A partir do momento que não vem a obediência em cima da palavra, você não tem. Ah, não, mas como eu falo em línguas? O diabo fala em línguas, Satanás fala em línguas. Mas quando você tem o Espírito Santo, você é obediente à palavra. Entendeu? A questão também é... ela fez depois que ela se converteu, ela aceitou Jesus. A gente tem que entender que a pessoa se converteu, ela aceitou Jesus, ela está passando pelo processo. E também existe... Quando a Dayana falou assim, vocês serão líderes da escola da EBD, Jesus amado. Porque quem é o professor, quem é o pastor, ele tem a obrigação de quê? Instruir. E se orientar. E orientar aquela pessoa no caminho do Senhor. E se ela não faz isso, quem está pecando, ela também está pecando. Exato. Ela está sendo omissa no serviço que ela tem que ter com Deus, o compromisso que ela tem com Deus. No caso da cantora aí, eu quero crer que ela tá no processo. Alguém foi omisso. Sim. E não explicou, não alertou, não chegou até ela e disse assim, isto é pecado. Ou passou a mão na cabeça, né? Ou Aquilo passou que a mão gente na falou cabeça. na Mas é quarta-feira. recentemente que ela fez uma Pois tatuagem. é. Aquilo que a gente falou na quarta-feira. Já era crente velha. Primeiro, por causa até porque não é que revoltado, sabe que eu tenho Agora só que tem uma coisa, ó. É sobre Tu vai isso aí. querer perder o dízimo dela? É sobre... Quarta-feira a gente falou a respeito das amizades, das pessoas que sempre estão passando a mão. Então, uma coisa é chegar uma ovelha que está lá embaixo e dizer, pastor, eu posso fazer tal coisa? Não! É pecado. Agora quando vem o bodezão aqui em cima, Pode, esse aí pode. a cantora famosa, o irmão que dá um dízimo alto, pastor, eu posso fazer tatuagem? Minha filha, você está em paz? Tô. Pode fazer, vai e não peques mais. É triste, mas infelizmente é a realidade. Porque, imagina, foi bom o exemplo que tu falou, cara. Você tá lá no Ministério Internacional do Sopro Santo da Caverna de Adulão. Aí tem lá, não é? Isadora Pompeu, né? Tem lá a cantora Isadora Pompeu. Querendo ou não, ela serve como um atrativo para as pessoas. Pô, ali é a igreja da Isadora Pompeu. Bora pra lá. Vamos pra lá. O pastor vai querer perder esse Vai. eu não estou julgando, é só uma constatação dos fatos. É só um ato hipotético. Hipoteticamente, a liderança vai querer perder esse atrativo? Não. Não. Vai. Aí você adora, sei lá, vão 1000 pessoas, sei lá, 500 vão por causa dela. Aí ela saiu. Não vou mais pra lá não, eu vou pra cá. Aí como o nosso falou,
o dízimo, a oferta. A oferta. Aí o irmão vai ficar. E não vai vir um só carro dela, zero vai por vir do mês. chamado, né? Exatamente. E aí as pessoas não estão indo. Esse é o problema, as pessoas A não gente estão entra indo. em outra questão muito importante. Em outro momento nós vamos falar sobre isso, mas existem pessoas que dentro das igrejas que elas são plantadas como trigo. Sim. E elas são trigo e florescem como trigo. E existem outras pessoas que são plantadas como joio. E elas são plantadas como joio e florescem como joio. No entanto, todavia e contudo, a semente do joio e do trigo, elas são muito semelhantes, são muito parecidas. E muitas vezes o crescimento do joio e do trigo, ele não é diferenciado. E ele só será diferenciado através de quem? De Jesus Cristo. Porque você pode até parecer que tem frutos, você pode até parecer que tem a palavra, você pode parecer que tem os dons, todas essas coisas maravilhosas que Deus nos dá ao sermos salvos em Cristo Jesus. No entanto, todavia, quem vai discernir o corpo é Jesus. Daqui rapidinho pra gente. A Betinha vai te dar uma carona. Não, eu não tô atrasado não. Não, mas ela tá dizendo. Amém. Ô Glória. Vamos a uma outra pergunta que foi enviada por vocês. Esse daí foi o Matheus que enviou. Eu vou pra cá, Matheus não faz Carol. Só com eu. Ah, tô com frio, né? Carol. Sério mesmo, tô com frio. Cláudia, Ai, meu Deus! Vai! a salvação é pela fé ou a salvação é pela fé mais obras? Pela. Como é que é? A A salvação é pela fé ou a salvação vem pela fé mais obras? Pela fé. Somente pela fé? Não. É as duas, né? Mas é a Cláudia, será que eu assisto? Oh, meu Deus! Mas é filha da Daiane? Meu Deus. Desculpa aí, gente, foi mal. Te amo, amor. É porque tá fazendo aniversário de casamento. Hoje tem Não, hoje estão demais. Nós hoje o estamos almoço tem chutando, festa. respondendo. Amém. A Cláudia falou que é pela Fé. fé. Prestem atenção nisso. Tá? A salvação, ela vem pela fé. Mas e a irmã lá em Tiago 2,26 diz o quê? Tiago 2,26. Vamos lá? A fé. A fé sem Eu vou obra. estar confiando. A fé sem obras é morta, Lidiane. Como é que tu diz isso? Que a salvação é só pela fé. Por quê? As obras, elas seguirão, pergunta aí? elas serão feitas, elas acontecem à medida que você caminha com Cristo. As obras, elas são o quê? Os seus dons sendo executados a serviço de Deus. Então, o que salva é o quê? A fé. Fé. A fé em quem? Cristo. Cristo Jesus. Tá? Romanos 1, 16 e 17. Porque já pensou, o assassino aceita Jesus agora, pô. E aí, Romanos. Romanos 16. 1, 16 e 17. Poderiam ler, por favor, alguém? Romanos. Lê, Carol. 17. Lê, Carol. É, o ladrão da cruz. Sim. Pois é, foi salvo. Não é isso que eu tô falando? Entendeu? Tu tá entendendo? Ele não fez. Romanos 1, 16 e 17. Obras ruins. Obras ele teve. 16, 17, a Carol vai ler. Lê aí, Carol. Leia, Carol, leia. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Efésios 2, 8, 9. Efésios 2.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém Se glorie. Glória a Deus. Lucas 23, 42, 43. Lucas 23, 42, 43. Qual foi o anterior, mano? Desculpa aí. O anterior foi Efésios 2, 8 e 9. É língua. Herbios. O Lucas 23, 42, 43 fala: acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. Essa passagem é lá na cruz, Jesus sendo crucificado, o ladrão de um lado, um do outro, e um perguntou e falou. E aí, naquele momento, ele foi salvo. Pelo quê? Pela fé. Pela fé. Teve tempo de fazer obra? Não. Não. Então nós não somos salvos pelas obras, e sim e Pela tão fé. somente pela fé em Cristo Cristo Jesus, o Evangelho, o vivo e novo caminho. Tá bem lascado se fosse pela obra que ele tinha feito maldade. Né? Meu Deus. Gálatas. Da maldade que ele fez Também antes. do cego, né? Que fala pra Pedro e pro João. Tá pedindo umas molinhas lá e no tempo, né? Aquela porta era Ou formosa. seja, pela fé também ele foi curado, Foi né? curado. Gálatas 2, 16. 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas Só Gálatas sim 16. pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo. É bem explícito isso. Não é o quê? Não é justificado por obras da por lei. obras da lei. Ele Sim, é pela fé em Cristo pela Jesus. fé em Cristo Jesus. Jesus. Amém? Então, Amém. as Escrituras ensinam que a salvação é somente tão apenas pela fé em Cristo. Ensina ainda que a verdadeira fé salvadora é sempre caracterizada e acompanhada de boas obras. Amém? E aí é Árvore que dá bons frutos. bons frutos, né? As boas obras não levam à salvação, pelo contrário, elas são o produto da salvação. Amém? Amém? Ainda tem mais 10 minutos, posso? Ou terminamos aqui? Sim. Fala a última. 10 minutos. O último era 10. Vamos completar os 4. Ah, tá. Pelo menos, né? Pelo menos. Só dar metade pro próximo. É, gostava da verdade. Deixa eu ver. Gostinho de quero mais. Vou perguntar de quem isso. Para pastora! Não. Olha, Reverendo? Não, ele sabe que eu sou polêmica. Só pode cear quem for batizado? só tem 10 minutos. Como é que é? Só pode cear quem for batizado? Só pode Batizado em participar águas, batizado. da ceia. ceia quem é batizado em águas? Em águas. Sim. Reverendo? Não. Reverendo, você tá diferente? Tem esse P na pergunta. Vamos lá, Repita. por favor. Só pode participar da Santa Ceia aquele que for batizado em águas? Sim. Só. Meu pai. Ednelson, é você, Ednelson? Pergunta meio Participar da Santa Ceia? Sim. Só pode participar da Santa Ceia aquele que for batizado em águas? Sim. Algumas denominações sim, outras não. É, só, ah, Agora- não só que não tá na palavra. Agora vamos lá. na vida. Agora. Ah, vamos lá, mano, que eu gosto é de respaldo. Eu acho que até não tem a resposta aí, né? Não, continuando essa a pergunta que eu disse sim. Mas tem certas situações aí que a gente fica olhando assim, que a gente acha incrível, né? Porque até mesmo na hora que Jesus está pregado naquela cruz, tem dois praticamente condenados ali. Jesus, E ali o que acontece? Em 45 minutos do segundo tempo, É salvo. ele é salvo. E agora eu te pergunto, ele foi batizado? Não.
Não, mas aí tá perguntando Mas de ceia. eu tô falando de Ele ceia. tá falando de ceia. Ceia, Santa a ceia, vai. Imagina, Jesus, ele não teve que ser batizado primeiro? Porque ele era o filho do... ceia. Confundi agora, me confundi. Na Santa Ceia, na Santa Ceia. Vamos lá. Pronto. Carla no açougue, né? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a Santa Ceia é para os salvos. Ponto. Mas para ser salvo eu preciso ser batizado? De acordo. Se Jesus foi, né? Não, Precisa só não, crer. isso Você precisa ter fé. Mas E aceitar, fé. e aceitar Jesus porque Cristo. o batismo das águas isso é Lá a em confirmação Mateus. da tua fé em Cristo. Vamos chegar lá. Né? Calma. Vamos lá, vamos O chegar amor que lá. ela no final já. É. Não, a referência desse daí. A referência aqui na palavra. Meu Deus, Já já aqui. A Bíblia fala que a Santa Ceia é para os Dá aula salvos. pra pastor, Herbert. Ponto. Céu. No entanto, na palavra. o que é o batismo? O batismo é um sinal oficial que a pessoa crê. Batismo em água. Batismo em água. Isso que eu estou falando é batismo em águas. Não é batismo, é batismo em águas. Presta atenção, gente. O batismo em águas é um sinal que a pessoa crê em Jesus e o aceitou e está confessando publicamente a sua fé. Ponto. Agora, por isso que muitas igrejas só oferecem a ceia para quem é batizado. Por quê? Nas águas. Nas águas. Entende esse batismo como batismo em águas. E o Jesus, quando ele foi batizado, que ele teve que ser batizado em águas, foi para mostrar para quem? Calma, tio. Calma. Porque serviu para ele ser o Lá na igreja que a patrocinador. gente era, não é assim, né? O Cleiton vai tirar essas dúvidas. Vai, vai. Pode mandar as dúvidas durante a semana. Né, que ela tem um monte de dúvida, depois ela conta ela Sim, tem. vamos lá. Anotei antes. O que acontece? Para a pessoa participar da Santa Ceia, se ela não é batizada, fica o quê? Fica uma situação estranha. Fica assim, o cara acabou de chegar e já está participando da ceia. Ceia é o quê? Comunhão. A única coisa que está lá escrito na Bíblia a respeito da Santa Ceia é que o homem tem que fazer o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não fala que você tem que ser batizado, mas ele fala que você tem que fazer um autoexame. Se você tem alguma coisa com seu irmão, se você pecou, vá pedir perdão. Tá devendo o irmão. Isso. Misericórdia! Vamos lá. Nem fala lá. Quando é muito. Vamos lá. O negócio é sério. Como uma coisa puxa a outra. É verdade. Como é que eu vou conseguir fazer um autoexame se eu não participo de culto? Se eu não leio a palavra? Se eu não tenho comunhão com os meus irmãos? Se eu não frequento os cultos? Já é um ponto. Então, para eu conseguir examinar a mim mesmo e ter noção do que está certo e do que está errado, eu tenho que ter conhecimento da Bíblia. E para ter conhecimento da Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Só que quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ter dúvidas. E para tirar essas dúvidas, eu vou com as pessoas que já têm uma instrução maior. E onde é que estão essas pessoas? Na igreja. E quando eu começo a frequentar a igreja, eu começo a ter comunhão. Eu começo a conhecer os meus irmãos. E quando eu começo a conhecer os meus irmãos, a obra do Espírito Santo começa a fluir em mim. E o Espírito Santo começa a me constranger a buscar o batismo. Porque eu sinto necessidade de confessar publicamente a Cristo. E eu quero fazer parte. Eu quero me batizar. Então eu vou buscar o batismo. Então uma coisa vai puxando a outra. A Bíblia não, deixa bem claro, a Bíblia não diz o batismo, só pode ser quem for batizado em águas. Não. O que ela diz é a pessoa antes de cear deve fazer o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas esse examine-se a si mesmo, por trás tem todo um cenário, Marcador, um cenário, um contexto. Por trás tem todo um contexto para você ter condições, consciência de fazer um autoexame. Porque a pessoa acabou de chegar, aceitei, vou cear.
Qual é o parâmetro que ela vai ter para dizer examinar. se isso aqui é certo, isso não é? Se isso é pecado, isso não é. Se essa atitude é correta, se essa não é. Se o padrão que ela tem, se a referência que ela tem, se a referência que ela tem está lá no mundo. Se tudo aquilo que ela tem, entende que é certo, está lá no mundo. Ela acabou de chegar numa ótica mundana. Ela acabou de chegar, ela não está com as coisas do mundo dentro dela. Amém, glória a Deus, ela aceitou a Cristo. Mas ela não tem condições de fazer o examine-se, pois o homem a si mesmo, de maneira correta. Porque o entendimento vem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela está ainda na ignorância. Ela foi justificada. E a gente vai entender o que é justificação em uma outra aula. Mas ela foi justificada. Foi. Porque Jesus entrou, o Espírito Santo lá está lá, ela aceitou Jesus, o Espírito Santo está lá, ela foi selada, mas ela ainda não tem todo o entendimento, o esclarecimento da sua vida lá para trás, preguiça, dos seus atos pecaminosos. Ela entende que ela é pecadora, espero eu, mas ela ainda não entende a profundidade dos seus pecados e o quanto ela tem que pedir perdão, o quanto ela tem que se examinar para entender que os seus atos anteriores, eles eram errôneos, eram errados. Tinham propósitos e consciências erradas. Então, e um respaldo do que eles estão falando é lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, que diz bem assim: e eu em verdade vos batizo com água. Toda aquela galera desviada, como o Clécio acabou de falar, que não conhece a Jesus, mas que quer tomar da Santa Ceia, não sei o que, pererê, parará, lá vai. Eu, em verdade, vos batizo com a água para o arrependimento. Aí vem o B, né, que ele fala assim: mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, muitos mil anos atrás, essa reflexão que o Clécio e a Lidiane estão colocando aí, mas ainda assim, no início do Novo Testamento, ele fala que sim, que a gente precisa ser, como eu estou falando, tem que se examinar, sim. E quando você se autoexamina, você sabe que você é pecador. E quando você faz a autoexaminação, você sabe que você tem que fazer o quê? Ser batizado em águas. Amém? Tu gosta de complicar as coisas, né? Não. É porque a Bíblia, ela não diz que você tem que ser batizado para ser água. Não precisa dizer. Só que você tem que fazer uma análise de todo o contexto por conta do examine-se, pois o homem é a si mesmo. É como se cidadão Como chegasse é que você vai conseguir fazer um autoexame se os parâmetros que você tem são os parâmetros do mundo? A partir do momento que você diz, aceitei a Cristo, os seus parâmetros deixam de ser os parâmetros do mundo e passam a ser os parâmetros do reino. Só que para você entender e conhecer os parâmetros do reino, não é assim. Aceitei. Funciona assim, assado. Aceitou Jesus, pega, toma a Santa Ceia. Pode ser assim. A pessoa, esse conhecimento, esse entendimento, é o que a gente está fazendo. É que nem a história do vinho. É que nem a história do vinho. Essa pregação, essa ministração é muito complexa. Porque se a gente for falar isso, todo mundo vai querer sair ceando. Os prostitutos, né? As pessoas que não são casadas, que são amigadas. Mas o pastor Clécio falou lá que a gente só tem que se examinar. Eu já me examinei. Então, tipo assim, eu tô pecando, vou pedir perdão e vou sair. Cuidado, cabelo. Aí é que tá. Você só consegue fazer esse autoexame mediante o quê? A salvação. Porque a salvação traz o quê? O Espírito Santo. E é ele que vai te conduzir ao autoexame. Por exemplo, a Daiana acabou de falar, o que não é casado pode cear? Ela falou isso e a Cláudia perguntou: irmãos, se eu não sou casada com a pessoa com quem eu vivo, pratico as coisas de casada e não sou casada com ela,
Eu estou em santidade ou em pecado? Cara. Eu posso? Não. Levar. Mas eu me autoexaminei, né? Eu penso que o batismo, ele Nós na vive minha, juntos. na Aí minha não. cabeça, ele traz uma Ah. palavra implícita, que é o compromisso. É. Isso. E o compromisso, ele me empurra, né? Ele me empurra para perto de Deus. Então, junto com o batismo, vem o quê? O compromisso de manter a obra, o compromisso do autoexame, o compromisso da comunhão. Então, através desses pontos, eu pergunto, eu estou em comunhão com Deus, estando casada não oficial? É um autoexame. Sim. Eu estou em compromisso com Deus, se eu não mantenho a obra, se eu não oferto, se eu não estou estudando a palavra e chegando às 7h30, né, no domingo, para Quem não chegou hoje? crescer, né? É tudo isso que é o autoexame. Quando É o você pacote completo. entra com você é batizado, você está ali marcando um ato público de reafirmação da fé, Isso. de compromisso com Deus e com a obra do Senhor aqui. E é um ato público de reafirmação. E de comprar um pacote. Sim. Que é o quê? A ceia regularmente, o autoexame regularmente. E isso tudo faz parte do processo também de santificação. Ele vai puxando várias coisas. Ele vai, tu entra num ciclo. Tu entra ali num Em ciclo. Mateus 26, aí o 27 e 28, tá lá. Ó. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muito para remissão de pecados. Aí muitos se pegam nessa aqui, porque é o seguinte: você é pecador do dia, aí você tomando a ceia, você acabou o teu pecado. Pode matar amanhã. Pode matar amanhã. Entendeu? Já, Pode ter matado aí ontem. tem gente que por isso que diz assim, não é preciso ser batizado nas águas, porque você pode. Então muitas igrejas, aí por isso que aí vai da interpretação da Bíblia, da palavra, aí pega essa parte aqui, ó. Porque qual é o problema? Doutrinas, né? Aí você toma a ceia, que é para poder você ser livre do pecado. Mas aí continua. E não. Continua. No versículo. Mas aí continua aqui, ó. Bugada aqui. 27. Aqui em 1 Coríntios 11, 27. Mas eu tô bugado. Por isso aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora sim, eu quero confirmar o que você está falando aqui. Ó. Primeira João, capítulo 3, verso 20 e 21 diz assim: e ainda, a consciência, tá? Sim. E ainda que a consciência nos condene, autoexame, Deus é maior que a nossa consciência e sabe, e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, né, podemos ir a Deus com total confiança. Significa, já que eu não tenho nada, não tenho nenhuma condenação, já que eu não tenho nada que me proíba de eu, vamos dizer assim, que me pate de eu ceiar, ou, né, tá, etc. Diz assim: e dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Então aí, quer dizer, é a consciência, é a nossa autoavaliação. Autoavaliação. Então, gente, né? Entendam o seguinte: eu tenho, para ceiar, abre-se parênteses, eu preciso estar batizado em águas? Sim. Tá? Não necessariamente. A Bíblia não fala isso. Mas no também entanto, não me diz. Calma. No entanto, todavia, contudo, para ceiar, eu preciso o quê? Examinar o homem. Eu preciso me examinar. E para me examinar, eu tenho que ter conhecimento e parâmetros do corpo de Cristo. Consciência. Aí entra a questão: sou vivo juntos, amancebado, não sou casado pela lei. O que eu estou fazendo? Eu estou vivendo em pecado. E este viver em pecado, ele permite ou não que eu compartilhe do corpo? Se ele se examinar e ele achar que não. Não. Por quê?
é indignamente. Como o pastor acabou de ler aqui na palavra. É indignamente, porque eu estou vivendo numa condição indigna. Ah, mas irmã, eu dizimo, eu oro, eu vou para a igreja. Mas você vive numa condição indigna. E toda vez que você se examinar, você vai esbarrar na condição indigna. Então você não pode cear. E sobre a idade? Criança pode se bater, só pode cear? Discernimento. Crianças, a partir dos 13 anos, é permitido, porque entendemos que a partir dos 13 anos ele começa a ter conhecimento, começa a ter discernimento. Antes disso, ela é criança, ela é do reino. O mundo que tá hoje, mano. Ela é do com reino. 10 anos ele já tem todo o conhecimento. Ela é do reino. Por que é com 13 anos? Lá na Bíblia. Por causa do Lula. Jesus. Antigo Testamento. Antigo Testamento. No Antigo Testamento, uma criança se tornava adulto aos 13 anos. As crianças nasciam de olhos fechados. Sim. No Antigo Testamento, as crianças, elas se tornavam adultas aos 13 anos. Elas eram consideradas adultas. Mas vamos entender o contexto lá do Antigo Testamento, em que a criação, a percepção de criação era completamente diferente da percepção nossa. Quando na nossa lei, quando hoje uma criança se torna adulto? Aos 18. Amém? Aos 18 anos. Antes era aos 21, né? Aí depois foi pro 18. Até por isso que eu tô dizendo que as coisas mudam. As coisas não mudam, porque as percepções mudam de acordo com o tempo. Não queira colocar dizendo assim, a palavra mudou. Eu não estou falando sobre isso, não. Não estou falando da palavra em si. Eu estou falando da percepção humana das coisas. Então, quando a gente diz assim, uma criança é permitido cear, não. Porque ela consegue discernir o corpo. Discernimento ainda não é perfeito. Não. Ela consegue fazer o autoexame, porque é necessário para cear, é necessário fazer o autoexame. E a referência, a gente tem a referência aqui na palavra que a pessoa pode cear, mesmo não ter sido batizada e nem aceitar Jesus? Não, né? É porque assim, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é com essas ministrações. Porque o evangelho, ele tem sido deturpado em cima disso. É um evangelho que, tipo, eu posso fazer o que eu quero. Entendeu? É o evangelho da conveniência. Então, querendo ou não, é por isso que eu digo que a escola dominical hoje, ele está sendo tão somente para a liderança. Né? É um preparo para a liderança. As únicas pessoas que fazem parte da escola dominical que não são no ministério é a Betinha e o Nelsinho, né? Uma mãozada na cara de vocês dois. Cala a boca. Ministério, meu filho, ministério, acorda. Tá dormindo mesmo. Porque hoje as pessoas, olha só, hoje tem igreja evangélica GLS. Sim. Né? Não. Esse negócio aí que eu nem sei. É sobre isso, entendeu? Então, tipo assim, é muito confuso, entendeu? Porque, tipo, essa ministração agora, eu entendi o que vocês estão querendo dizer. Não tem nenhum respaldo bíblico dizendo que a pessoa pode cear sem ser batizada. Isso é uma incógnita, uma pergunta que a gente está colocando para mexer a cabeça. Mas outra pessoa escutando isso vai dizer... Eu tô me autoexaminando, porque, tipo, se a pessoa já vive em pecado, tu acha que ela vai reconhecer que ela tá vivendo em pecado? Ela não vai. Pastor, eu sei que você está falando é verdade, mas por isso que é bom ter chamado a interpretação do texto. Porque eu vou dar um exemplo aqui, examinar. O que é examinar aqui? A palavra examine significa, me examinar. Pô, eu sou batizado nas águas? Não. Eu tô em pecado? Tô. Né? Eu sou digno ou sou indigno de cear? Então por isso que é bom. Eu tenho escalas. Pois então é por isso que é bom a palavra tem vamos dizer assim, uma interpretação do texto, simplesmente vamos dizer assim, essa palavra examinar, né? Então a palavra examinar é isso. Pô, se eu sou batizado nas águas, se realmente eu estou correto, como a pastora falou, eu não sou casado com a minha esposa, será que eu posso
cear. É. Então por isso que Aí- o livro de 1 Coríntios fala sobre isso daí, examine-se o homem a si mesmo. Aí agora né? tem uma outra questão, um outro tópico. Ah. Assim, nós, né, que já somos batizados nas águas, no Espírito nós Santo, temos blá blá tudo. blá, né? O que que acontece? Teve um fight, eu dei um murro na boca do pastor, né? O pastor foi com o olho vazado pro culto, mas eu me arrependi. E eu nunca mais vou fazer isso. Eu posso ceiar? Não, depende. Eu me arrependi. Você foi lá com o seu irmão. Claro, pedi perdão dele, tudinho O direitinho. irmão perdoou. Com ai dele, né? Tu tá entendendo? Isso é sério, Por que que eu tô falando sério. isso? Porque muitos cristãos deixam de ceiar Isso. por causa de uma briga, porque brigou com o marido, porque brigou com o filho, porque não sei o quê. E hoje é no dia da Santa Ceia. Eu quero dizer pra vocês... Eita. Obrigada, Jesus. Eu quero dizer pra vocês que esse é o dia pra você estar na igreja. Esse é o dia para você ceiar. Esse é o dia que é para você liberar perdão, para você pedir perdão, que você reconheceu que você errou e você tá lá. Porque, não sei se foi o Clécio ou foi a Lidiane que falou a respeito do versículo, né? Da Santa Ceia. Foi tu, né, pastor? 1 Coríntios. Sim. Né? Que ali, quando a gente toma do sangue e come do pão, que é o corpo de Cristo, ali ele vai nos lavando de todo pecado, porque a gente já pediu perdão, a gente já arrependeu, aquilo ali é o selo, entendeu? Dizendo que Satanás ele não tem mais como apontar o dedo, nos acusar e deixar que nós venhamos a ficar frustrados, ou seja, entristecidos, magoados, rancorosos, entendeu, gente? Isso é um negócio assim muito complexo e eu dou glória a Deus pela vida do Clécio e da Lidiane, né, que são nossos professores. Eu tenho aprendido bastante. O Senhor, ele fala, ele trata. Então é sobre isso. Então, uma coisa que a gente deve focar bastante é a respeito, inclusive dessa aula que vocês estão dando pra gente, a respeito de como nós devemos estar, né, no dia da Santa Ceia. Qual é o leque que é aberto, né? O que nos impede, né? Na verdade, vamos falar só do que é real para que a gente não venha perder a oportunidade de estarmos compartilhando isso do corpo de Cristo. Nem só físico, né, pastora? Porque às vezes a gente briga com a esposa, até por Pois é, sobre isso. E muitas vezes a gente não toma E tem ciência de gente que você fez. E tem a parte, e tem o outro lado. Ó, tem outro lado. Tem outro lado. Tem aquele que diz assim, no dia da ceia, diz assim, eu não vou cear. Por quê? Porque eu tô brigado com a minha esposa. Aí sim. E aí? Vai ficar nisso, aí não vai cear por causa disso? Você vai manter Aí o que acontece? A pessoa faz isso, aí não ceia, porque quer permanecer ainda no erro. Aí o que a palavra de Deus diz aqui? Vai lá com ela, pede o perdão. Agora que você E o pediu inimigo perdão. ele entra com orgulho ali, né? Com orgulho. A palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero agradecer primeiro a todos vocês Isso aqui até 3 horas da pelas tarde, tá suas gostando. dúvidas, Obrigado por ter enviado as por dúvidas. enviar as suas dúvidas. Quem enviou? Por isso que eles estão falando. Tá entendendo por que Eu e o irmão Clécio. Todo mundo entendendo. Eu e o irmão Clécio. Hoje nós preparamos 10 pontos, nós ministramos Cheio de apenas pergunta, né? 4. Derramar. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. E se surgiu questionamentos que não ficaram claros ainda, anote. Por isso que eu dei uma folha para vocês. Pois é, né, cara? Poxa vida. Anote. Achar que não tem não, foi Matheus também. Anote, calma. Anote, pra você não perder. De repente aquele questionamento surge no meio da ministração, no meio da aula. E você muitas vezes não consegue fazer a sua pergunta, tirar. Me envie durante a semana. Se você conseguir fazer a sua pergunta no meio da aula, amém. Se você não conseguir, amém também. Então a gente tudo vai dar tempo. A palavra fala que em tudo temos tempo. Há tempo para tudo. Tá? Nós temos apenas que discernir o corpo, fazer tudo com ordem, decência e decência. Amém. Amém. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de não, vocês. Nós vamos orar para encerrar e desculpem. E vamos só orar.
Desculpem, porque nós estamos 15 minutos atrasados, tá bom? Até 11 horas. Em nome de Jesus, já deu 10 e 15, 17. Tem médica? Nós estamos atrasados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento abençoado, na qual, Senhor, Tu veio ministrar e nos ensinar, Senhor, através da Tua palavra, a realmente, Senhor, a conhecer a verdade e nos libertar. Sairmos da ignorância para a luz, Senhor, e caminharmos com aquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, que nos selou com o Seu Espírito Santo, Deus, para que possamos, Senhor, entender, Senhor Deus, o que é verdade, o que é princípio verdadeiro, mergulhados na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Que outras oportunidades venham, Senhor Jesus, para o nosso crescimento, porque nós queremos ser edificados na rocha que é Cristo Jesus. E queremos, Senhor Jesus, estarmos arraigados na Tua palavra, que é a luz, Senhor, que é a luz. Nos ilumina, Senhor, a cada EBD. Nos ilumina, Senhor Jesus, com o Teu Espírito Santo. Para a honra e a glória do Teu nome, é que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é com nós. Quem será? Ei, quem quiser fazer xixi, cocô, bora, meu filho, vai logo, vai fazer o 2. Vai, pastor. Não, pastor. Vai logo. Olha, Edna, se a gente dá nem. Olha, Edna, dinesse@gmail. Agora sim, ó. Gostou de nosso conteúdo? Compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. @Ministério Mimac. Deus abençoe ricamente sua vida, lhe guardando de toda seta do inimigo. Que o Espírito Santo de Deus lhe faça compreender que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele pode transformar e restaurar totalmente aqueles cuja esperança se foi. Creia nisso